Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Giovane, sou professora da área de gestão em negócios, analista de perfil comportamental e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula. Nós estávamos falando a respeito do falar bem, da importância de falar bem. E é claro, né, pessoal, quando falamos da atividade profissional, o falar bem é fundamental. Bom, e quando a gente pensa em falar bem, o que vem à nossa cabeça? Falar em público. Pensou em falar em público, já dá aquele gelo na barriga, não é mesmo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Esse momento realmente é assustador para algumas pessoas. É uma situação difícil. Você está diante de um grupo ou diante de uma plateia. Fica nervoso, se sente muitas vezes impotente, porque não sabe por que o medo apareceu e fica rezando para que caia um raio em algum lugar e aquela situação possa desaparecer. A única coisa desejada nesse momento é sumir do mapa. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Não tem problema, eu também já. Tá? E isso pode ser superado. A gente pode vencer esse medo de falar em público. Bom, então, antes da gente poder falar, de vencer esse medo de falar em público, é preciso conhecer os motivos, as causas e enfrentar de forma eficiente cada uma dessas causas. O medo é um mecanismo de defesa que nós temos à disposição para nos proteger. Todas as vezes que nós nos encontramos em perigo, de alguma maneira esse mecanismo de defesa entra em ação. Se você sofrer uma agressão física, se ter uma doença, receber uma notícia, né, um diagnóstico de uma doença, e se comprometer, se tiver em uma situação que comprometa o seu patrimônio, ter um problema de ordem financeira ou alguma situação que prejudique a sua imagem. Enfim, em diversas situações, o medo ele aparece, a gente tem que enfrentá-lo. Se esses fatos puderem ocorrer conosco ou com as pessoas que nós queremos bem, com as pessoas da família, com os amigos mais queridos, o mecanismo de defesa, que é o medo, ele entra em ação para nos proteger. Esse mecanismo de defesa, segundo alguns pesquisadores, foi aprimorado ao longo do tempo. Se nós analisarmos o homem primitivo, os nossos antepassados, vamos verificar que eles não tinham um mecanismo de defesa tão aprimorado como nós temos. O que acontecia com o homem primitivo? Ele via um animal feio na frente dele, imaginava que aquele animal podia agredi-lo, ele ficava com medo e fugia. Essa era a reação, tá? Esse era o procedimento natural. Mas se comparado com o que temos hoje, podemos dizer que essa atitude era rudimentar. Porque com o tempo o organismo foi aprendendo a se defender de uma forma mais eficiente. Com o tempo, quando o homem via um animal feio e imaginava que poderia ser agredido, ficava com medo e antes de fugir, as glândulas suprarrenais começavam a entrar em funcionamento, liberando a adrenalina no organismo.
Porque com a adrenalina aumentava a pressão sanguínea, fortalecendo os músculos, e o homem podia se movimentar mais rapidamente enquanto queimava, enquanto metabolizava essa adrenalina. Veja, a presença da adrenalina começou a ocorrer principalmente para melhorar nossa capacidade de fuga. Nós herdamos essa capacidade defensiva. Veja que hoje, quando nós ficamos com medo, imediatamente liberamos a adrenalina para poder fugir mais depressa. Quando vamos falar em público, o que acontece? Ficamos com medo, liberamos adrenalina para poder fugir, mas não dá para fugir. Só que a adrenalina, ela está liberada no nosso organismo. E como nós não nos movimentamos com velocidade que deveria, para poder queimar para metabolizar, para queimar essa adrenalina, ela permanece um tempo maior no nosso organismo e vai provocando um funcionamento anormal em nosso corpo. Que funcionamento é esse? O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, as mãos suar sem parar, a voz fica enroscada na garganta, a gente acelera a fala e sabe aqueles pensamentos brilhantes que você arquitetou a noite toda para falar em público, aqueles pensamentos incríveis que nós tínhamos antes da apresentação desaparecem. Tudo consequência da presença da adrenalina que não foi metabolizada. E há uma informação importante aí. O organismo aprendeu a se defender, mas ele não sabe fazer distinções. Ele não sabe dizer quando uma situação é verdadeira e quando uma informação é falsa, tá? Então, ele não sabe separar se aquela informação de medo é verdadeira ou se ela é falsa. Se nós pusermos na cabeça que algo ruim vai acontecer, o organismo, ele entende a informação como verdadeira e vai nos preparar para a fuga, com a liberação de adrenalina. É por essa razão que temos tanto receio de falar em público. Todos esses desconfortos ocasionados pelo mecanismo de defesa, que é o medo. E por que nós sentimos medo de falar em público? São 4 motivos essenciais. O primeiro deles, falta de conhecimento sobre o assunto. O segundo, falta de organização das ideias, saber preparar, iniciar, desenvolver e concluir uma ideia, um assunto. Falta de prática, justamente falta de prática, falta de experiência no uso da palavra em público e principalmente falta de autoconhecimento. Nós não nos conhecemos quando estamos diante de um grupo. Normalmente nós temos 2 oradores distintos dentro de nós mesmos quando vamos fazer uma apresentação. O orador real, verdadeiro, que é aquele que as pessoas veem efetivamente quando estamos falando, e o orador imaginado, aquele que nós pensamos que estamos transmitindo às pessoas em determinado momento quando falamos, tá? Eu sei que foi um pouco denso esse conteúdo, seria importante vocês fazerem
olharem mais uma vez para compreender esse mecanismo do medo. E na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre esse tema, pela relevância que ele tem em nossa vida social e profissional. Eu vou dar alguns exercícios que vocês podem fazer para melhorar a habilidade de falar em público. Vamos falar um pouco sobre o vocabulário e eu vou passar para vocês alguns exercícios práticos. Eu convido vocês a visitarem o meu Instagram, Giovani_a.silva. Lá tem várias informações sobre o mundo do trabalho para vocês irem se aprimorando cada vez mais. Um grande beijo e até mais!